Olá, apaixonados pelo terror, tudo tranques com vocês? Hoje, o Porta dos Pesadelos apresenta contos de terror para ouvir antes de dormir. E hoje, somos a refeição principal dos visitantes. Você conhece aquele boato sobre como os presidentes e governadores, depois de serem eleitos, parecem extremamente atordoados e estressados após fazerem uma aparição pública? Como se a primeira coisa que acontecesse depois que você assume o poder é ser levado para uma sala e informado de todos os segredos do mundo? Acontece que é verdade. Na verdade, é uma fita VHS. A fita de 4 horas. Sempre foi uma lenda urbana de escritório. Bem, eu vou manter os detalhes do meu cargo no governo bem vagos, mas para ser absolutamente claro, eu estou em um nível muito baixo. Meu papel está enterrado entre camadas de burocracia e no grande esquema das coisas. É um papel bem inconsequente, para falar a verdade. Quando você está trabalhando no meu nível, geralmente não tem acessos a segredos de alto nível. Sim, reuniões ultra secretas ocasionalmente acontecem em nosso prédio, mas o meu foco é bastante limitado e altamente administrativo. Então, você faz o que qualquer outro departamento faz quando está na parte inferior da hierarquia. Você discute rumores, boatos, teorias da conspiração, coisas malucas e tudo mais. É conversa de bebedouro pra nós. Caramba, eu me pergunto o que as pessoas no topo estão fazendo agora. Esse tipo de pergunta. De todos os rumores que circulam no escritório, a fita de 4 horas sempre foi a que mais me fascinou. A ideia disso é que, uma vez que você atinge o mais alto nível de autorização, você se senta e assiste essa fita. Nenhum de nós sabia o que havia no conteúdo da fita, ou se uma fita assim realmente existia, mas era divertido especular sobre isso de vez em quando. Na maioria das vezes descobrimos com os nossos pequenos rumores e teorias da conspiração que a resposta mais mundana geralmente era a correta. A vida em geral encontra uma maneira de nos surpreender com o quão entediante tudo pode ser. Agora, há algo que você deve saber sobre mim, antes de eu continuar. Eu sou um covarde. Sou tímido, ansioso e geralmente bem inquieto. Sou um seguidor crônico de regras. Não há uma parte de mim que queira desenterrar documentos secretos e descobrir a verdade sobre o que acontece nos mais altos níveis do governo do nosso país. Então, quando eu discutir os eventos de 4 noites atrás, por favor, leve isso em consideração. Eu não pedi para isso acontecer. Eu só estou compartilhando porque não sei quanto tempo mais tenho de qualquer maneira. E eu não posso viver com isso preso na minha consciência sozinho. Era noite no escritório. Eu sou conhecido por ser um pouco viciado em trabalho, e havia algo que realmente queria terminar antes do final de semana. Então, eu estava trabalhando mais tarde do que o habitual. Fui imprimir um documento naquilo que eu pensava ser a impressora na minha proximidade imediata. A notificação no meu computador mostrava que meu documento estava sendo impresso, mas eu não vi nenhum barulho ou ouvi papel saindo da minha impressora local. Verifiquei o nome do dispositivo que selecionei e parecia que eu tinha clicado acidentalmente em uma impressora que estava sendo usada em um outro andar. Suspirei. Em circunstâncias normais, provavelmente eu teria esquecido esse erro e reimpresso os documentos na minha impressora. Mas a nossa administração geral aqui é bem rigorosa quanto à nossa responsabilidade de garantir que todos os documentos confidenciais sejam contabilizados. Não nos é permitido compartilhar documentos específicos do departamento com outros departamentos. Então, dane-se, eu pensei. Procurei um mapa na minha caixa de entrada mostrando a localização de todas as impressoras da empresa. Acontece que eu tinha clicado acidentalmente na impressora chamada Prince Charming, no 7º andar. É um nome esquisito, mas enfim, lá fui eu. Droga, eu realmente deveria ter deixado isso pra lá. Enfim, cheguei ao elevador e subi para o 7º andar. Saí na área do escritório, em grande parte vazia. Caso você esteja se perguntando, o prédio em que eu trabalho é enorme, mas eu trabalhei lá tempo suficiente para conhecer o meu caminho ao redor. Então, conhecia relativamente bem a área em torno da impressora. Segui pelos corredores e eventualmente avistei a impressora com os meus papéis impressos nela. Dei um tapinha mental nas costas por continuar a minha vida inteira seguindo as regras. Enquanto eu ia pegar os papéis, eu notei uma agitação em uma sala de reuniões nas proximidades. Olhei pela janela e vi cerca de 10 pessoas ao redor de uma mesa de lanches. Na sala, havia uma TV grande e antiga, com um carrinho, e fileiras de cadeiras dobráveis mais chiques que eu já vi na minha vida, organizada de uma maneira totalmente ordenada. Eu não pensei muito nisso e comecei a me afastar, até que eu vi a porta se abrir. Ei, Sr. Boscovitz, certo? Jesus, cara, deveríamos ter começado há 15 minutos. Entra logo. O quê? Não, desculpe, eu acho que você tá enganado.
Não me importa porque você tá atrasado, apenas entre, pegue um prato de lanches e sente-se. Vamos começar em breve. Ele respondeu apressadamente. Algo em sua determinação e modo direto acionou meu cérebro. Para pessoas como eu, há uma terceira opção além de lutar ou fugir. É chamada de apenas seguir até o final. Também conhecida como estratégia do coelho encurralado. Tentei timidamente interferir com um outro. Desculpe, acho que você me confundiu. Mas ele já tinha me puxado para dentro da sala a essa altura. Fechou a porta e foi para frente, perto da TV. Eu pensei em sair correndo, mas decidi apenas seguir em frente nesse ponto, esperando no fundo que o que quer que estivesse acontecendo fosse tão inconsequente quanto o meu trabalho. Lá, todos tinham seus pratos de lanche e estavam indo para os seus lugares. Peguei desajeitadamente o muffin da mesa de lanches, coloquei em um guardanapo e sentei na última fila. Todos estavam espaçados uns dos outros. Não parecia que essas pessoas se conheciam. Eu suspirei silenciosamente com a ideia de ter que assistir a algum seminário informativo chato ou sessão de treinamento irrelevante. Depois de alguns minutos, o homem que originalmente me trouxe para a sala começou a falar. Havia um cara igualmente sério ao lado dele e um sujeito com cara de agente secreto no canto. Eu comecei a me perguntar por que estávamos prestes a assistir a um vídeo em uma TV tão antiga. Parecia que estávamos de volta à escola primária ou algo assim. Tudo bem, eu só preciso fazer uma revisão final antes de começarmos, disse o homem na frente. Eu sei que todos vocês leram os e-mails e assinaram suas liberações. Eu só queria recapitular algumas regras. Você pode se levantar e pegar outro lanche, mas além disso, queremos que você preste atenção total à fita, assim que ela começar a tocar. Se alguém precisar ir ao banheiro, nós recomendamos fortemente que você espere até o final da apresentação. Se você absolutamente tiver que ir, pausaremos a fita e um de nós o acompanhará. Há água no canto, perto dos lanches. Copos estão bem ali também. E o mais importante, ninguém deve saber dessa apresentação, a não ser os presentes aqui. É violação dos seus termos de emprego, uma violação do seu acordo de não divulgação, uma violação do Código Criminal dos Estados Unidos e uma violação das condições estabelecidas pelo Comitê para a Proteção e Preservação da Consciência Humana. Após isso, eles começaram a diminuir as luzes. Droga, parecia que eu tinha perdido qualquer oportunidade de sair. Era tarde demais. O nome do comitê que ele destacou parecia muito acima do meu nível de autorização. Um dos homens na frente da sala, ao lado da TV, começou a falar. Somos legalmente obrigados a chegar ao final desta fita, mas vocês não precisam olhar o resto dela. Por favor, fique à vontade para olhar para baixo, fechar os olhos ou pegar um lanche. Ele disse. Eu notei que os outros sentados na sala estavam seguindo esse conselho. A maioria deles decidiu olhar para baixo. Por alguma razão estranha, eu não conseguia desviar o olhar. A fita começou. O início era familiar o suficiente. Vários avisos sobre este material ser extremamente confidencial e blá blá blá. Insígnias de organizações relevantes, bibliotecas presidenciais e etc. Eu já tinha visto muitos vídeos como esse antes. Mas espere. Aquela insígnia parecia estranha, como se algo estivesse errado. Eu examinei. Bibliotecas presidenciais, a mesma águia, a mesma estrela. Estranho, dessa vez havia uma mão azul marinho no ombro esquerdo da águia. Eles atualizaram o logotipo? Antes de eu ter tempo para pensar muito sobre isso, a fita cortou para um logotipo que eu nunca tinha visto antes. Comitê para a Proteção e Preservação da Consciência Humana. O logotipo era apenas uma imagem da Terra. Até aí, tudo bem. O vídeo cortou para uma sala que parecia semelhante ao plenário do Congresso, mas com algumas diferenças estranhas. Os assentos estavam muito mais espaçados. O púlpito parecia ter visto dias melhores e toda a sala parecia estar em um declive bastante íngreme. Tudo estava em preto e branco. Parecia haver cerca de 50 pessoas presentes. Era difícil distinguir os rostos. Tudo parecia muito datado, como se o vídeo fosse dos anos 40 ou 50. A fita permaneceu nessa tomada por um bom tempo. Minutos passaram e eu notei o que parecia ser um coral, todos com roupas e bem aglomerados uns aos outros, de pé em um dos cantos da sala. Realmente parecia que eu não deveria estar vendo isso. Nada disso era para os meus olhos. E depois de mais alguns minutos, a fita cortou abruptamente para um vídeo em um ângulo estranho de um homem falando no púlpito da sala. Estava muito ampliado, o suficiente para que você pudesse ver os seus olhos ou cabelos. Não parecia muito profissional, e eu não conseguia dizer quem ele era. Então, ele falou. Membros para o Comitê da Proteção e Preservação da Consciência Humana. Eu agradeço a todos por comparecerem essa noite.
Temos a sorte de estar nas boas graças dos nossos visitantes hoje, sem reviver nossa história dolorosa. A fita cortou para uma câmera se movendo lentamente sobre todos os rostos das pessoas sentadas na sala. Os presentes, eles pareciam angustiados. O homem continuou seu discurso enquanto a câmera continuava a passar pelo comitê. Podemos reconhecer que a jornada até este momento foi árdua. Fico feliz em dizer que a humanidade, diante de um ultimato sombrio, chegou a uma decisão majoritária. Aos nossos estimados visitantes de todo o Sistema Solar, agradecemos pela oportunidade que nos deram de negociar com vocês. Eu senti adrenalina. Droga, tínhamos feito contato com vida extraterrestre. Isso era a verdade. Talvez como dizia o ditado, a verdade nos libertaria. Antes de eu detalhar a decisão tomada pela humanidade, quero do fundo do meu coração agradecer aos brilhantes representantes de todas as nações do mundo que se uniram para garantir que essa decisão fosse tomada com a máxima responsabilidade possível. E eu estou ciente que essa não foi uma decisão unânime. Merda. O que isso significava? Eu senti suor na testa, senti náuseas se aproximando. Peguei o muffin e dei uma mordida. A fita voltou para o ângulo corrigido do palestrante no púlpito. Seus olhos estavam visíveis, pareciam tensos, como se tivessem visto múltiplas versões do inferno. Aos países que discordam, continuou ele, eu os agradeço mesmo assim por aceitar a decisão majoritária, que este momento, que será mantido em segredo pelo resto do tempo, seja apreciado como um marco crítico para a civilização humana. Hoje, não é uma vitória, é um momento sombrio. No entanto, fomos confrontados com duas opções: extinção ou aceitar o acordo. E fizemos a nossa escolha, e acredito que o tempo mostrará que foi a decisão certa. Merda, o que era isso? Anuncio por meio deste que aceitamos o acordo oferecido por nossos visitantes especiais que escolheram se chamar de a espécie intergaláctica conhecida como permitirá que a humanidade no planeta Terra continue a se reproduzir, crescer e inovar. Em troca, todos os governos do mundo honrarão a promessa. O que diabos era esse acordo? Eu indaguei a mim mesmo. Nós não cobriremos os elementos do acordo nessa sessão. No entanto, eu gostaria de destacar os principais pontos. Neste ponto, a fita mostrou o homem no púlpito, olhando para baixo. Ele estava lendo algo. Pela primeira vez, ele parecia nervoso, assustado. Eu vi um pouco de humanidade nele. Honraremos o acordo de que têm o direito de visitar o planeta Terra em uma base recorrente. Eles terão permissão para consumir, para fins de nutrição, a maioria da população humana no planeta Terra. E, após cada visita, os humanos restantes na Terra serão esperados para se reproduzir e crescer até a capacidade a tempo da próxima visita. Reconhecemos que manteremos uma história paralela que será compartilhada com a população do nosso mundo, para garantir que a humanidade continue motivada a existir como espécie. Essa história paralela pode sugerir que eventos de extinção em massa são resultados da insensatez humana, em vez do trabalho de forças externas. Pela primeira vez, a minha resposta de luta ou fuga era realmente fugir. Eu queria escapar, mas eu não sabia do que estaria fugindo. Então ele continuou. A última visita de foi aproximadamente no ano de 1346 e durou 7 anos. Continuaremos a honrar a nossa história paralela sobre este evento. Céus, o nosso planeta é uma maldita fazenda. Eu queria olhar para longe, mas eu não conseguia. A fita cortou para uma visão maior da sala do Congresso. Os membros do comitê sombrios em seus lugares e os membros do coral no canto, que eu só conseguia imaginar que estavam horrorizados. Onde estavam os visitantes? Por que eu não conseguia vê-los? A câmera então se moveu para várias cadeiras maiores. Elas estavam vazias. O mesmo estilo lento de movimentação da câmera que aconteceu anteriormente com os membros do comitê. Não havia entidades visíveis nas cadeiras, mas as próprias cadeiras pareciam borradas. O homem continuou seu discurso enquanto a câmera continuava a se mover pelas cadeiras borradas. Por fim, devemos reconhecer o privilégio de saber que há de fato vida nos cosmos, que a vida extraterrestre escolheu visitar o nosso planeta, e que o ciclo e o equilíbrio fornecido pela natureza se estendam além dos limites do planeta Terra, assim como a humanidade encontrou seu lugar na cadeia alimentar da Terra. Reconhecemos o nosso lugar na ordem divina das coisas que encontramos com seres de maior poder, compreensão, função cognitiva e progressão evolutiva. Maldição, eu não deveria ter ficado até tarde no trabalho. Eu deveria ter deixado a minha identidade clara desde o início.
Eu sabia que eu não deveria ver isso. Embora o processo de consumo seja doloroso e demorado, respeitamos a troca que vem com a preservação da nossa espécie. Também temos que reconhecer como parte da promessa que substitutos para a vida humana, na forma de clones, se por acaso a gente descobrir essa tecnologia no futuro, ou até mesmo outras espécies vivas, elas nunca funcionarão como alternativas viáveis para a nutrição. Eu não precisava saber disso. Essa coisa toda era muito específica para mim. E a nossa última grande aceitação como parte desse acordo é que aceitamos como o grande todo-poderoso, como as entidades que agora chamaremos de Deus. Deus como a espécie interestelar. Ele se revelou a nós e, portanto, a existência contínua de é agora a verdadeira prioridade do povo do nosso planeta. Somos abençoados por desempenhar um papel na continuação de Deus. Em Deus confiamos. Amém. A vida então cortou para imagens do coral, enquanto o palestrante continuava. Bendizemos nossos visitantes com este presente. Uma performance dos hinos nacionais de todas as principais nações do mundo agora vai começar. Um áudio de uma faixa de apoio muito alta do hino nacional começou a tocar no vídeo, enquanto a minha barriga afundava. A fita mostrou imagens do coral cantando em cima da faixa. Eu não tenho certeza se era porque eles estavam com medo por suas vidas, mas eu pude realmente perceber que eles estavam cantando com todo o coração. Enquanto cantavam, a câmera continuou a se mover pelas cadeiras borradas. Eles terminaram de cantar o hino e, de repente, avançando rapidamente... Merda! Eu sabia o que estava prestes a acontecer. A fita acelerou até que a música parou e a tela ficou preta. Uma voz que não era do palestrante original falou em um tom grave. Para aqueles de vocês que estão assistindo, agora são bem-vindos para deixar a sala. A câmera mostrou uma fileira de pessoas se levantando com expressões de choque e desespero. Uma por uma, elas saíram. Eu deveria ter saído naquele momento. Eu deveria ter fechado meus olhos e ido embora. Mas eu estava cativo. Não apenas pelo vídeo, mas pela minha própria covardia. A câmera continuou a mostrar a sala ficando vazia, até que apenas o palestrante e os membros do coral permaneceram. O vídeo se arrastou por mais alguns minutos, com o palestrante parecendo completamente derrotado, até que finalmente cortou. A sala estava vazia. O vídeo havia terminado. O meu estômago estava em nós. As minhas mãos tremiam. Eu sabia demais. Eu tinha visto demais. E após a angustiante experiência de testemunhar o segredo que não deveria ter visto, eu sabia que precisava encontrar uma maneira de voltar para casa e pensar sobre como lidar com a situação. O meu coração, ele ainda estava acelerado quando eu saí da sala, tentando manter a minha expressão mais neutra possível diante dos outros membros do comitê. Eu consegui sair do edifício do governo e me dirigi apressadamente para a parada de ônibus mais próxima. A minha mente estava um turbilhão, tentando processar o que havia presenciado e o fardo que agora eu carregava. Eu não tinha ideia de como iria lidar com isso, mas sabia que precisava de tempo e espaço para pensar. Quando eu cheguei em casa, eu pensei o máximo que pude. E agora, que se passaram 4 dias, eu estou aqui, sentado à minha mesa da cozinha com um gravador de áudio à minha frente. Espero que alguém consiga essa gravação, pois eu já vejo que eles já estão lá fora, prontos para me executar. Esse é meu último sinal. Por favor, alguém tem que acabar com isso. E aí, amante do terror, gostou do conto de hoje? Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para que possamos investir cada vez mais no canal. Bons pesadelos!